Fala, rapaziada, eu sou o Henrique e estamos começando mais um episódio do PelataCast para analisar tudo que aconteceu na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e também dar uma passeadinha no Mundial que se encerrou hoje no Catar com o título do Bayern. Representando o lado gremista e rubro-negro, temos meu amigo Alexandre mais uma vez. E aí, Alexandre? Feliz? Henrique, estou duplamente feliz, né? As minhas cores são rubro-negras, tanto pelo esporte quanto pelo Flamengo. Então, estamos bem animados para o PelataCast que se inicia. Um abraço, Portinho, um abraço, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes. Vamos lá, vamos embora que hoje vai ser bom. O lado colorado, que depois de muito tempo talvez não esteja tão feliz, né? Já não vinha tão feliz por conta do empate na última rodada, mas nessa foi bem pior que o esperado, eu acho. E aí, garotos? Boa noite. Boa noite, Chiquinho, boa noite, Xandinho, boa noite, Guilhermo, né? Como vocês podem ver, a audiência também, né? Estou mais calmo, né? Não sei se sob efeitos de remédio. Ontem comentei offline aqui com uns amigos que seria um programa da minha parte impublicável, né? Pelo que aconteceu ontem, com certeza seria perigoso até. Mas hoje tô calmo, tô sereno, tô assimilei a ficha do golpe fortíssimo que tomamos ontem. Mas eu acho que essas coisas também são previsíveis vindo do Inter, vindo do Campeonato Brasileiro. E nada tá perdido, a gente tá com um ponto na frente ainda. E seria até uma heresia a gente achar que depois de 40 anos o Inter ia ganhar esse campeonato de forma antecipada. Mas é isso aí, vamos para esse programa que vai ser bom, não tem por que não ser. E aí, gurizada, e aí, pelota casteiros do mundo, meu abraço aí pro Alexandre, pro Portinho, pro Quinho. Bom, hoje é seriedade, hoje não tem brincadeira, hoje o negócio vai ser sério, porque foi bem sério ontem o que aconteceu e vamos lá que tem bastante coisa para comentar. Mas antes de iniciarmos, eu queria propor um brinde ao esporte. Um brinde ao esporte. É impressionante. Impressionante que eu tenho. Como... A gente tem que... Mas tá bom. Como é bom. Uma quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite o cara tem que alterar isso. Isso é impressionante. Como é bom depois de secar fortemente, depois de mais de 10 jogos, finalmente ver o Colorado, né, sofrer um revés, ainda mais em casa, com requintes de crueldade ali com o Thiago Neves. Enfim, foi uma beleza. Eu já nem lembrava mais. Meteu bola na trave, Thiago Neves. Ele quase nevou no Beira-Rio ontem. Mas, lembrando que o único que apostou na vitória do Sport fui eu, no último PelataCast, então eu queria dizer que eu já sabia. E aí, amigos? O que acharam? Se revoltaram muito? Como é que foi? Contem tudo, quero saber os pormenores. Não sei, Guilherme, quer começar? Escolhe, cara. Vai, começa. Não, pode. Eu vou porque assim, ó, eu nem tenho muito o que falar do jogo de ontem, foi um show de horrores. Todo mundo já sabia que o jogador de nome Wendel não é uma pessoa que merece fardar a camisa do Esporte Clube Internacional, né? Isso aí já era sabido por todo mundo. Mas o treinador após treinador insiste, botam ele para jogar e, enfim, a culpa não é só dele, mas não tem como tirar ele do foco diante do que ele fez, né? Então, foi um jogo terrível pro Inter, principalmente, pro Sport, pro Flamengo e pro Grêmio, né? Pros torcedores desses times foi uma maravilha. Mas eu acho que... Foi top. Foi top pra vocês. Mas o Inter, assim, era o que a gente temia. Eu até um pouquinho mais que o Portinho tava um pouquinho mais naquela empolgação, mas eu sempre falei, o Inter é time que faz dessas, o Inter adora, porque assim, ó, o Inter é um time que a partir do momento que o torcedor se acostuma a não ganhar, ele tem que se superar. Então, assim, torcedor colorado começa o ano pensando, não vai dar nada esse ano. Aí o Inter vai lá, cria uma expectativa
pro torcedor achar que vai dar, e daí quando o torcedor tá com a expectativa lá em cima, o Inter vai lá e tunda. E pelo histórico recente, final da Copa do Brasil, a gente já estava bem calejado, assim, de que, tipo, a gente não ia se empolgar fácil, não ia mais se frustrar. Aí o Inter vai lá, dá toda a pinta de que vai ser campeão brasileiro e, bom, e acontece o que aconteceu ontem. O Inter ainda é líder do campeonato, começa a 36ª rodada na liderança, ainda depende só de si para ser campeão. Mas, cara, um time que quer ser campeão... Assim como o Flamengo. Assim como o Flamengo, o duelo direto cada vez mais vai se tornando uma final antecipada, né, do campeonato. Mas assim, time que quer ser campeão não pode ter a atuação que teve, não pode cometer os erros que cometeu, não pode um jogador num time que está brigando com todo respeito ao esporte. Até o Jair Ventura está fazendo um bom trabalho lá, mas não pode o Inter deixar o esporte jogar daquela maneira e tomar conta do jogo, porque o Inter no início atacou, mas aí o Wendel foi expulso e o Inter simplesmente perdeu todos os alicerces e desmoronou no campo. Então o Sport jogou no contra-ataque, fez a dele e fez um trabalho muito mais competente. O Inter foi muito mal. Foi mal o Lomba, foi mal o Rodinei, foi mal o Lucas Ribeiro, o Wendel foi expulso, Dourado foi muito, muito mal ontem. De positivo, o que dá para tirar? Léo Borges entrou, pelo pouco que mostrou um pouco ali de sensatez no jogo dele, muito mais do que o Wendel, né? Patrick, né, que apesar de não ter ido tão bem assim, mas fez o gol, foi quem conseguiu criar alguma jogada. Tá fora próxima. Tá suspenso pro próximo jogo contra o Vasco. Isso aí é uma perda bem importante pro Inter. E o Caio Vidal, né, que apesar de ter cometido alguns erros ali, ele teve um ou dois lances ali muito bons que quase resultaram em gol. Mas de resto... Fazer um golaço, né? Ele entrou driblando ali pela direita e chutou de trivela na trave. Mas, cara, foi muito difícil de assistir. Depois eu tive que sair de casa, fazer outra coisa, porque não tava dando pra Quando aceitar. Tá ganhando, é engraçado que não tem que sair, não tem que... Né? Dá pra sempre ver o jogo todo quando tá ganhando. Aí quando mas tá óbvio. Quando tá perdendo, aparece um compromisso, assim, tem que sair da frente da TV. Não, mas é óbvio. Tu quer que eu vou comemorar a vitória como? Não, cara, tem que comemorar. Masoquista o cara não é, né? Exato, vocês sabe... não são gremistas, né? Mas hoje em dia, nos últimos tempos, nos últimos anos, o contrário tá sendo mais válido, né? O masoquista tá sendo torcedor colorado. E mais uma vez o Inter provou por que a gente é o masoquista da história, né? Mas a gente já previa que o Inter ia cair de produção, que o Inter ia perder em algum momento, mas não que fosse dessa forma, né? E no pior momento possível. Mas ainda somos líderes, ainda dá para brigar pelo título, mas é o tipo de coisa que time que quer ser campeão não pode fazer. E é isso, vai lá, Portinho, dá a tua. Não, eu concordo com muita coisa que tu disse, Guilherme. Eu acho que nós dois hoje estamos num tom que acho que nossos amigos gremistas não esperavam. A gente tá meio anestesiado com a derrota de ontem, na verdade. Mas eu acho que como ontem, eu admito que eu fiquei um tempo parado na frente da TV, assim, sabe? Daqueles acontecimentos que o cérebro não consegue assimilar na hora, né? Não consegue converter em informação. A nossa região neural, digamos assim. Eu acho que eu concordo com o Guilherme que a gente ainda é líder, né? E agora, para quem está só escutando, o Henrique está se lavando hoje, várias imagens, né? Ele fez ali um slideshow, né? Tá aproveitando tudo que estava guardado, mas faz parte também. Apresentação ali. Fez um PowerPoint. Mas eu acho que a gente tem que manter... A primeira coisa que eu penso é a seguinte... O Inter ontem encerrou
encerrou 2 jogadores pro Inter ontem. Eu não digo agora, porque agora faltam 3 jogos e não dá pra mudar. O que a gente tem que ir até o final. O Wendel e Marcelo Lomba não podem mais vestir a camisa do Internacional. O Marcelo Lomba, eu tinha elogiado ele contra o Bragantino. Eu admiti, fiz meu tratamento aqui perante ele, porque ele nos salvou. Mas é um goleiro ruim. Não é, é um goleiro abaixo da história do Inter. É um goleiro em que nós temos um goleiro muito melhor, que ganha, 300, 400 mil e está no banco. É um erro da diretoria passada, é um erro do Eduardo Cudê, é um erro do Adair Helman, é um erro do Abel Braga. Entendeu? É um erro de avaliação, é um erro de todas as formas, todos os âmbitos possíveis. O que o Lomba fez ontem, nem no Marinha ali tu vê isso. Nem no Marinha, entendeu? Porque o cara que tá ali embaixo da linha da bola, tu pode ter dúvida do que tu quiser, mas tu é o goleiro, cara. Tu não pode desistir da jogada. Aí tu vai lá, a bola volta e tu nem tenta meter o pé, é ridículo. É vergonhoso pra ele. Tenho que intervir. Uhum. Não, eu não acho que a culpa tenha sido só do Lomba. Então eu tenho que defender o grande goleiro que o Lomba é, assim. Como já vinha, pra não dizerem que eu sou oportunista aqui, tô elogiando o Lomba agora, porque é muito cômodo pra mim. Eu elogiei ele no jogo contra o Bragantino, em que ele salvou o Inter. Aí tu não te lembra também, né? Mas ele salvou o Inter de perder os 3 pontos. Claro, mas foi o que então, eu falei. Eu acho que sim, ele teve uma grande falha agora nesse lance, mas eu acho que também não dá pra acreditar só nele, porque todo o time do Inter parou, né? Claro. O Rodinei principalmente Rodinei, parou. Cuesta, todos. Não, todos pararam. E eu concordo que todos tiveram culpa no lance, né? Até concordo contigo, Henrique, a gente falou isso aqui no PelotaCast pós-jogo contra o Bragantino. Ele salvou, eu me retratei com ele, pedi desculpas, não tem problema nenhum com isso. Só que o Lomba não é só por ontem, entendeu? Não é só por ontem. A gente faz um esforço tremendo para defender o Lomba. E é difícil, cara, porque é um goleiro que não tá à altura de ser titular do Inter. Nós temos um goleiro melhor no banco, o Lomba é um goleiro regular, é um goleiro que tem falta de confiança, tem falhas técnicas terríveis, como bola no alto, né? Que nem é uma bola no alto que foi ontem, porque ontem foi uma bola bizarra, entendeu? Eu digo mais de saída de gol, mas eu digo que eu só vou aumentar meu tom nesse meu discurso perante esses 2 jogadores. O Wendel acabou a carreira do Wendel, não dá mais, entendeu? Ele não tem mais força, não tem mais vontade, não tem mais nada. Então acabou a carreira do Wendel. Ele que vai jogar na Série B, sei lá, em qualquer time, acabou. Não tem mais. O e olha que é um jogador dele que foi... esse ano é inacreditável. É inacreditável o que ele faz. Ele é a pênalti contra o Boca, ele entrega vários gols, ele é o personagem principal de várias passagens negativas do Inter nessa temporada. Então, é um jogador que eu já gostei muito. É um jogador que, pra mim, na sua maioria da carreira, foi um jogador extremamente técnico, né? Mas infelizmente a saúde dele, a saúde, eu digo, físico, acabou com ele muito antes do que ele deveria acabar a carreira dele. Bom, ponto antes, 2 jogadores que foram personagens principais ontem, aí eu concordo com o que o Henrique falou, com o que o Guilherme falou. O time todo foi mal. E o que mais me preocupa não é a parte técnica, é a apatia. A apatia é uma coisa que até agora, passadas as 24 horas do jogo, o que aconteceu? O Abel Braga estava apático. Eu quero uma explicação plausível. Eu não quero agora. Agora a gente tem que se focar no Vasco. Esquece isso. Mas depois, um dia, talvez, sei lá, daqui a alguns anos, por que o Inter entrou assim num jogo que era uma final? Entendeu? O Inter foi extremamente apático. Não tem problema tu jogar mal tecnicamente. O Inter tem o maior recorde de pontos corridos. Uma hora isso ia acontecer, ia empatar, ia perder. Isso não é pecado pra ninguém. Mas o pecado... Mas o Henrique tá se lavando nas imagens, né? Mas o pecado é tu entrar da forma que tu entrou, sem ímpeto nenhum. O Inter foi um time lento, sem vontade, preguiçoso. E isso que eu não entendo. Nós somos líderes do campeonato. Eu acho que o Inter... Eu tinha na minha cabeça que o Inter ia perder um jogo até o final do campeonato, não ia manter essa série invicta, seria muito improvável. A gente tá perdendo força física, força técnica, tá chegando ali numa fase de exaustão mental também, né? O que não explica a apatia de ontem, mas tá chegando numa fase de exaustão mental, e eu acho que o Inter ia perder um jogo. Que bom que não foi o jogo contra o Flamengo. Porque se perde o jogo contra o Flamengo é fatal pro título. Pode ter sido fatal ontem? Pode. Mas, pegando do ponto de vista matemático da tabela, é melhor ter perdido ontem do que perder pro Flamengo daqui a 2 semanas.
Então, nós vamos pegar um Vasco extremamente desesperado. Isso é bom pro Inter, porque o Vasco tá totalmente esguelado na tabela. O Corinthians empatou ontem e talvez ainda sonhe com a Libertadores. Não sei qual é o objetivo do Corinthians, porque tudo ficar fora de uma Libertadores principalmente financeiramente falando, é um aspecto muito negativo. E o Bragantino e o próprio Atlético Paranaense estão atrás. Então, o Corinthians é um time que ainda tem objetivos do campeonato. E eu acho que a partir de agora o Inter tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Ou seja, a gente tem que ganhar do Vasco, empatar com o Flamengo e ganhar do Corinthians. A gente tem que pensar, se os resultados forem espelhados na próxima rodada, fazer uma guerra, bota um muro, bota 2 goleiros lá, porque um goleiro não adianta, um goleiro não adianta, tá jogando sem goleiro. Então bota um muro lá, constrói, sei lá, qualquer coisa, entendeu? A muralha da China, mas segura o empate contra o Flamengo lá. Eu acho que se o Inter ganhar... Chama o Trump, hein? Chama o Trump. O Trump tá aí, ó, não tá fazendo nada. Saiu da presidência aí. Ótima dica. Então, o campeonato do Inter não passa pelo jogo contra o Corinthians. O campeonato do Inter se decide nos próximos 2 jogos. Antes do jogo contra o Corinthians, a gente vai saber se o Inter vai ser campeão ou não. Então, é isso. E aí, Alexandre? Olha, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Falando um pouquinho racionalmente, né? Não só cornetear aqui, né? Mas o que me surpreendeu foi um pouquinho do que o Porto falou, da questão da apatia, da postura. Porque eu acho que assim, ó. Eu não sei se o Inter vai perder esse Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza absoluta que se o Inter ganhasse ontem, ele seria campeão brasileiro. E o Inter não entrou neste jogo com essa visão, cara. O Inter ia ficar 4 pontos, faltando 9. Poderia perder o confronto direto contra o Flamengo. E era o jogo mais fácil dos 4 jogos restantes do Inter. Eu não consegui entender por que o Inter não entrou, por exemplo, com a postura que entrou contra o São Paulo, mordendo lá na frente. Tudo bem, claro, é diferente o estilo do esporte, já botou todas as linhas atrás. Mas, assim, a postura não foi a mesma de uma decisão como o Inter teve contra o São Paulo, por exemplo, né, que era a busca pela liderança. E aí conseguiu, através de um jogo excepcional, o melhor jogo do Inter no ano, certamente. E o Inter ontem acabou entrando para mais um jogo e desconecto, errou muitos passes bobos, os gols são falhas absurdas de todos, né? O Wendel na expulsão, na verdade, nem nos gols, né? Expulsão, o Wendel, uma falha absurda, Rodrigo Dourado, um passe errado ridículo no primeiro gol, e o segundo, nem preciso falar, né, que o Lomba fez, né? Então o Inter, assim, eu acho que não conseguiu o Abel, né? Eu que elogiei tanto o Abel, talvez não tenha conseguido colocar isso na cabeça dos jogadores. Cara, o jogo é hoje, cara. O jogo é hoje. Não interessa o Flamengo, porque se a gente ganhar hoje, cara, é ganhar do Vasco, que tá aí morrendo ali pra fazer pra conseguir escapar da segunda divisão. E o Corinthians em casa, que, ok, é uma rivalidade, mas, né, em casa, vencendo uma seria campeão. Então, vencendo seria campeão. Então, mesmo que perdesse pro Flamengo. Então, assim, me surpreendeu muito, assim, a postura do Inter. E acabou que o Inter, perdeu uma grande chance. E aí, entrando no lado um pouquinho, né, mais da cornetinha, eu acho que o rubro-negro aí tá... Eu botaria 51-49 agora, porque o Flamengo tá jogando bem agora. O Flamengo não tá jogando mais... não tá jogando mal mais desde a vitória contra o Grêmio. Fez um jogo bom contra o Bragantino, acabou empatando, mas fez um jogo bom e era contra um dos melhores times do segundo turno, né? E, cara, eu acho que tem tudo pra... Tem 2 jogos em casa, o Inter tem 2 jogos fora, claro, um deles é o confronto direto. Então eu acho que as esperanças estão muito vivas aqui no meu coração e eu acho que o Inter pode estar perdendo a grande chance aí em 40 anos de ser campeão brasileiro. Antes de voltar a palavra para ti, Henrique, o Guilherme mencionou isso, e daí, fazendo o link das duas opiniões, pra tu ver como o campeonato tá claro para todo mundo, mesmo que vocês estejam desse lado, a gente desse, né? Eu acho que eu concordo com o Alexandre em alguma parte em que ontem, realmente, o grande fator diferencial foi porque se ganhasse, o Inter estaria praticamente na última curva, na reta final. Né? Isso eu concordo. O Inter estaria carimbado. Acho que todos hoje já estariam, né, os colorados já estariam preparando a festa, os gremistas já estariam preparando o velório, né? E esse é o grande ponto do jogo de ontem. Não porque o Inter vai estar a ponto de perder o campeonato, mas o Inter já teve mais perto de ganhar.
E o que me leva a crer que é isso que o Alexandre falou. O Inter podia escapar do jogo contra o Flamengo. E agora vai ser impossível escapar desse jogo contra o Flamengo. O Inter vai ter que chegar para pelo menos empatar, ou talvez tenha que ganhar. Então o Inter vai ter que, mesmo até isso, o Inter consegue no pontos corridos. Vai ser, com certeza, a primeira final direta, como se fosse uma final de mata-mata, dentro dos pontos corridos. Eu não lembro de nenhuma edição que teve um confronto tão direto assim, numa reta final de campeonato, na penúltima rodada do campeonato, com os dois times sendo, chegando praticamente junto, né, disputando ponto a ponto. Então o Inter não vai conseguir escapar da final do Maracanã. Vai ser a final, essa vai ser a final, essa vai ser realmente. Eu concordo, assim, pessoal, com o que vocês falaram, assim, na questão de o Inter tá perdendo oportunidade. Mas, assim, eu também acho que o Inter tá chegando num limite físico e mental nesse momento, porque o Inter fez 9 vitórias seguidas. O Porto já falou, é um recorde, sabe? O Inter fez o que ninguém esperava, só que mesmo assim não conseguiu se distanciar. Aí vem a questão de todos os problemas que o Inter teve na temporada, que teve a troca de técnicos ali, que o Inter caiu demais. E, sinceramente, eu não acho que agora, nesse momento... Claro, uma derrota pro Sport no Beira-Rio ninguém espera, né? Mas uma oscilação depois de 9 jogos com vitórias, né? Não acho, assim, nada absurdo essa derrota. O que realmente impacta essa campanha do Inter é aquela oscilação, aquela má fase que teve, né? Que perdeu a estabilidade. Tem algumas coisas assim que eu queria comentar também, até ver se vocês concordam que o Inter está chegando no limite, se vocês acham que já chegou e se consegue manter o rendimento que teve em outros jogos e os resultados em si. E uma coisa que eu fico curioso também, cara, nesse momento que o Inter começou a crescer foi justamente com a entrada do Caio Vidal. E agora o Abel, todo jogo ele tem tirado ele muito cedo ou ele não joga. Aí ele quase fez um golaço ali, deu uma caneta no cara e deu uma trivela e bateu na trave. E no lance seguinte ele foi substituído. Aí ele até saiu olhando para o céu e fazendo assim, um porquê, sabe? Então eu queria entender se vocês sabem dizer o porquê que ele não tá ganhando mais esses minutos, assim, porque ao meu ver ele é um cara que merecia ter mais minutos nesse time do Inter. Bom, com relação ao Caio, eu acho que é uma questão tática que o Abel está enxergando na parte principalmente da recomposição, porque o Caio ele não está cumprindo exatamente, pelo que eu consigo perceber, ele não está cumprindo exatamente a função defensiva que o Abel espera que ele cumpra, e ele também não está fazendo a questão de trabalho de equipe, trabalho de bola para manter a posse. E às vezes ele é um pouco individualista e é normal, é coisa de guri, é coisa de jogador que ainda não atingiu uma maturidade no futebol e que às vezes não consegue ter uma visão de jogo tão clara. Mas ele, sim, uma peça da engrenagem que fez o time do Abel funcionar, e eu acho que ele é a melhor opção que a gente tem hoje ali para aquela posição. Mas o Abel não está enxergando dessa forma. O Abel tá se irritando muito, tá perdendo a paciência com o guri, e ele chegou a apelar para botar o Marcos Guilherme, que é um jogador que já provou por A mais B que não tem a menor condição de vestir a camisa do Inter. Só que o Marcos Guilherme é um jogador que é rápido sem bola e que cumpre função tática. Ele defende, ele acompanha a lateral, e o Abel entende que na situação de jogo ele precisa mais disso do que o poder de fogo que o Caio Vidal fornece. Com relação a outra questão, eu acho que sim, o Inter está no limite. A gente já vinha comentando que o Inter estava com a corda esticada demais e que ia cair de produção em algum momento. Só que eu não sei se isso justifica a apatia que foi ontem. Porque ontem foi um ponto muito fora da curva. Eu até comentei no grupo do Inter
que o jogo de ontem parecia um jogo de 2016, onde o Inter tinha que fazer o dever de casa, tinha que ganhar o jogo, entrava em campo como se estivesse sem pilha, e aí não faz o resultado quando mais precisa. E isso aconteceu muito em 2016 e aconteceu ontem, se o Inter quiser ser campeão, vai ter que de alguma forma tirar essa maldição do corpo, né? Vai ter que passar numa sessão aí de descarrego, porque isso é a típica autossabotagem do Inter. O Inter gosta de fazer isso. Viu um time pequeno, mal na tabela, precisando de vitória em casa, o Inter vai lá e gosta de se sabotar, gosta de perder esses jogos, e agora vai ter que organizar a casa. Tem alguns dias aí pro jogo contra o Vasco, né? E vai ter que organizar a casa. O Abel vai ter que mexer no brio dos jogadores, e eles vão ter que entrar mordendo, vão ter que entrar com os 300% de novo, porque só assim vai conseguir ser campeão. Se demonstrar 5% do futebol que mostrou ontem, o Flamengo vai atropelar. Concordo com vários pontos que o Guilherme falou, principalmente das escolhas do Abel um pouco, né? Só para fazer rapidamente o link ali, Henrique. Acho que daí a questão do Caio Vidal são duas coisas diferentes, tá? A opção do Abel pelo Marcos Guilherme, por ser um jogador tático, não é justificável. Não sei se o Inter teria outra opção, é difícil, sabe? Eu mesmo tenho dúvidas, mas o Marcos Guilherme é mais um jogador insuficiente, né? Quando ele entra, deixa muito a desejar. Ponto. Eu acho que essas duas perguntas tuas, Henrique, elas se interligam pra mim, entendeu? A questão do Inter, do Caio Vidal, é uma questão física. O Abel com certeza tem um feedback do departamento médico em que os jogadores estão estourando. Eu imagino que sim, que eles apresentem assim, um ranking, sei lá, um gráfico no PowerPoint, já que eu gosto do PowerPoint, né? Scout, exatamente. E assim, esse jogador está a ponto de estourar. Tu pode usar ele tantos minutos no jogo, ou até o final do campeonato, já que faltam poucos minutos para o final do campeonato. Esse jogador tu pode utilizar bastante, e assim vai indo. Eu acho que a questão do Caio Vidal, ela é extremamente, diretamente relacionada com a questão física do Inter, porque é uma temporada que nós já cansamos de falar aqui, que é atípica, que é exaustiva, que é apertada, que o calendário é maçante. Então, e com todo o alto nível que o Inter conseguiu nessas últimas rodadas, isso era previsto que acontecesse. Essas duas perguntas, elas se completam, porque o Caio Vidal é o titular do Inter, mas ele está sendo menos utilizado pelo fator físico. Eu não tenho dúvidas, porque o Abel é um cara que está sendo muito coerente e isso não iria muito da linha dele. Já fazendo o link bem rapidinho com a questão emocional que tu mencionaste aí, eu acho que agora, nessa reta final do campeonato, o Inter deve se focar nisso. O Inter já tem uma estrutura de jogo montada, sabe como se joga, todo mundo sabe como o Inter joga também. Ninguém vai apresentar surpresa faltando 3 rodadas pro campeonato. Agora a questão é, tu internamente identificar por que o Inter jogou daquela maneira ontem, por que nem o Guilherme falou, o Inter se auto-sabotou. Sabe, o Inter sentiu muito peso desse jogo, muito. O Inter não acreditou no que estava acontecendo nas suas próprias mãos, desculpa, entendeu? O Inter se viu com toda o empate, principalmente do Flamengo. Foi incrível, porque a gente falava aqui na semana passada que se o Flamengo ganhasse, ia botar uma pressão incrível no Inter, mas foi ao contrário. O Flamengo não ganhou e botou uma pressão maior ainda do que se ganhasse. O Inter ficou com medo. O Inter é aquele cara que chavecou a mina a noite inteira e daí a mina disse sim e ele saiu da festa. Entendeu? Então ficou com medo da consequência, ficou com medo. Entendeu? Ficou com medo de ser feliz, exatamente. E agora, meu filho, tu vai ter que correr atrás. E correr atrás contra esse time do Flamengo é foda, porque entra o fator psicológico. Agora o que vai assistir o campeonato, principalmente pro Inter, é o fator psicológico. São os 40 anos, é a autossabotagem que o Guilherme falou. Esse jogo, sim, é um golpe, né? Forte, perder pro Sport em casa. Jogo que eu garanto que todos no Beira-Rio contavam com esses 3 pontos, né? Claro.
como o Guilherme falou, como vocês falaram, é algo que tudo bem o Inter perder. Eu mesmo achava que o Inter ia perder algum jogo, meu medo era perder o jogo pro Flamengo, que daí é perder 6 pontos, como a gente fala, né? Mas é que é um jogo muito fora da curva. Tu perder lutando, tu perder, sei lá, um pênalti, uma bola na trave, um 3-2, tudo bem, tu perde, cara. É do futebol, por isso que nós somos apaixonados por futebol. Mas tu perder daquela maneira, com aqueles gols bizarros, com aquela atitude bizarra, sabe, com aquele clima de velório que tava no Beira-Rio ontem, era muito estranho, e acho que o grande desafio do Inter agora é tentar entender o que aconteceu e o Abel meter o pé na porta do vestiário e acordar o Inter para esses 3 últimos jogos. Tá certo. Acho que tá bom de Inter hoje, falamos bastante, deu pra ver o sentimento dos amigos colorados, do nosso amigo gremista e o meu também, porque foi uma semana boa, mas vamos voltar um pouquinho, porque ela começou a ficar boa na segunda-feira. Adivinhe, o Grêmio ganhou, sim, não estou mentindo, não empatou, não perdeu, ganhou de 5-2, mas foi contra o Botafogo, né? Então, assim, tomou 2 gols pro Botafogo, então já tem que ligar o sinal de alerta também. E aí, Alexandre, o que tu achou desse jogo, dessa vitória? Saiu um pouco daquele peso chato já que tava incomodando, que o Grêmio não tava vencendo, e bom que foi com bastante gols aí, que deu pra dar uma vibrada e abrir a semana que terminou de uma maneira muito especial. Não, com certeza, ela terminou muito mais especial do que começou, eu diria. Com certeza. São sem vergonha. Mas sobre o jogo do Grêmio, cara, assustadora. Primeiro, falar do adversário, né? Assustadora fragilidade do Botafogo, né? Porque pra tomar 5 desse Grêmio, realmente tem que se superar em campo. Mas eu tenho o Grêmio... que contar um bastidor aqui, né? Que eu já contei pro Alexandre. Tava eu e minha namorada na sala. A gente tava vendo o jogo. O Grêmio fez o 5º gol, assim. Eu já nem comemorando, assim. Tava olhando, assim. E ela me olhou com uma cara, assim. Coitados. Ela tava abismada do que nós estávamos fazendo com o Botafogo. Que aí vou ter que concordar com o Alexandre. Pra tomar 5 desse time do Grêmio, que não faz mal a um inseto, tem que ser um time muito fraco, que é o caso do Botafogo, realmente. Realmente é fraquíssimo, né? Talvez eu acho que é um dos piores piores turnos da história do Brasileirão, se não me engano. Mas enfim, falando sobre o Grêmio, que é o nosso foco, né? Cara, foi uma partida ok, né? Contra um time muito frágil, que não dá pra ser parâmetro de nada. Mas o que me anima, pegando o gancho do que o Henrique falou, é da questão do sinal de alerta, né? E o sinal de alerta já tá ligado, né, de quem eu menos esperava, né? O sinal de alerta veio já na entrevista coletiva do Renato, né? O Renato mesmo já reconheceu que o Grêmio não pode cometer essas falhas em jogos contra times mais fortes, em jogos mais importantes, obviamente já se referindo à final da Copa do Brasil, então já se tem a ciência de que não foi um jogo, né, melhor futebol do Brasil, o Grêmio voltou, foi só um jogo... Decolou, não, o Grêmio só aproveitou a fragilidade do adversário e ainda assim teve algumas falhas, porque o Botafogo, além dos 2 gols, chegou mais algumas vezes, né, com boas chances. E o Grêmio fez o gol logo no início, mas o Botafogo teve algumas chances no início, que por mais que tenha sido bem no começo ali, conseguiu fazer uma pequena pressão em cima do Grêmio, e já mostra um pouco da fragilidade, né? Até pela questão teve o retorno do Michael, né, que claro que facilita muito nessa parte do ataque de envolver, até que possibilitou o Grêmio chegar a 5 gols, mas na questão da marcação o time fica muito exposto também, então isso é uma coisa que o Renato vai ter que arrumar se ele realmente quiser jogar com o Michael ali. Tu acha que o crescimento do Mateuzinho no jogo tem a ver com o Michael? Cara... Assim, o primeiro gol é uma jogada do Mateuzinho, que é o Maicon o Mateuzinho faz toda a jogada, mas o Maicon que dá o tapa pra ele à frente, assim. Me chamou a atenção. É que eu tô com sérias restrições ao Mateuzinho. Mesmo com os 2 gols, eu não consegui achar uma grande atuação dele, por exemplo. Eu não achei. O que me chamou muito a atenção, na verdade, foi ele quase entregando uma bola dentro da área de novo, sabe? Coisas que se repetem a todo jogo. Sei lá, cara, por mais que o Grêmio tenha ganhado de 5, é difícil a gente mascarar os problemas que vem acontecendo
todos os jogos praticamente, e aconteceu de novo, sabe? Não só o Mateuzinho, mas o que é o David Braz, cara. A gente tem que falar, né? disso. O David Braz, ele é o legítimo De velocidade. calça jeans molhada. Ele tava jogando de calça jeans molhada e de mochila. Assim, Molhada, mochila molhada. É a única coisa que explica, sabe? Assim, eu achava ele... O tempo que ele chegou, jogou várias partidas, ele fez bons jogos, mas eu acho que aí já tá começando a chegar a conta da idade dele, porque não é a primeira, não é a segunda, ele já vem falhando muito esse ano, por mais que o Grêmio esteja fazendo um ano abaixo, né? Mas os lances, as falhas individuais do David Braz estão muito destacados, assim. Então eu acho que tem que começar a esquecer um pouco o David Braz, começar a apostar mais no Rodrigues mesmo. O Paulo Miranda, nossa, ele se lesiona muito também, mas até então ele parece ser mais zagueiro ainda do que o David Braz. Então eu acho que se o Grêmio, eu já ouvi falar que o Grêmio ia dispensar o Paulo Miranda, né? Então eu acho que tem que olhar bem, porque eu acho que o David Braz, na verdade, não pode seguir, e o Paulo Miranda ainda dá para dar, pelo menos para grupo, ele é um cara que ainda pode ser importante ali para algum jogo, para passar alguma confiança, porque é difícil buscar no mercado um jogador para o grupo, para o elenco bom de grupo, né? E como ele já está há algum tempo, é um cara que pode ser importante em algum momento. Cara, Churin não consegue dominar uma bola, sabe? Por mais que ele ainda esteja num período de adaptação, a gente vê que ele não tem tanta afinidade com a pelota, digamos assim. Fez gol. Fez um gol de pênalti muito bem batido, por sinal, que é um dos grandes defeitos também desse time do Grêmio, né? Não sabe bater pênalti. Quando ele veio, a gente já viu vários gols dele de pênalti, ele realmente bate muito bem. E pelo menos isso, porque durante o jogo também me chamou a atenção um lance que ele quase tirou do Engenhão ali. Com a bola no Maracanã. Então, assim... Tava no clima do Super Bowl. Eu acho que foi isso. Então, assim, tem algumas coisas que voltam a incomodar. Sei lá. E essa questão, por mais que o Michael seja um craque, na minha visão, é difícil colocar ele no time titular, porque a gente fica um time muito exposto. Eu acho que realmente ele tem que entrar no segundo tempo, que é quando... Eu acho que o Grêmio tem que... Contra o Palmeiras é suicídio botar ele. Suicídio. Exato. O Palmeiras tem um time muito rápido, por mais que a gente vai entrar um pouco no Palmeiras e projetar um pouco essa final também, porque o Palmeiras teve uma baixa agora, né? Mas é difícil. O time do Palmeiras, por mais que não esteja tão bem, ele é um time muito rápido. E a gente já viu lá em São Paulo como eles podem nos dominar, né? Então, o Grêmio tem que ficar muito ligado e tem que ajustar muito. E eu acho que, assim, se jogar o Maicon, o Grêmio teria que ir com 3 volantes, na minha visão, sabe? Mas, assim, vamos esperar para ver. Assim, uma coisa que eu gostei de ver mais uma vez, foi o Wanderson jogando. Eu acho que, assim, ele em um curto espaço de tempo ele vai acabar sendo titular do Grêmio, porque o Vitor Ferraz também é outro cara que fisicamente ele já não consegue acompanhar muito. E assim, vamos ver o que vai ser do Grêmio realmente, se reafirma assim se começa a ter resultados novamente, se consegue se fortalecer para chegar para essa final. E vamos ver, né, como vai ser esses próximos jogos, qual que vai ser realmente o time, porque o Grêmio tá finalizando o ano com um time em formação. Então esperar para ver um pouco. Eu só para antes de passar a palavra para os colorados, eu começo a ter um pouco mais de esperança, principalmente depois de muito tempo eu ter ouvido uma entrevista coletiva do Renato e ela ter sido boa. Então eu acho que
O Grêmio tá realmente analisando os problemas e focando para o que interessa, que é a final da Copa do Brasil. E por mais que não tenha nem participado muito dos gols, não tenha tido grande relevância no jogo nesse sentido, eu gostei da participação do PP, como há muito tempo eu não gostava, como há muito tempo eu não via. Arrancadas assim no meio campo, que era o que ele estava acostumado a fazer, né? Trazendo a bola e abrindo Um pouco mais o jogo. interessado, parece. Mais interessado, exatamente, porque ele já foi vendido, né? Então acho que já tá um pouco mais tranquilo quanto a isso. E aí quando as coisas vão bem, o cara acaba, né, relevando algumas coisas, né? Mas daqui a pouco o cara tinha 24, 25 anos, estava vendo que o Grêmio estava não priorizando a venda dele, e daqui a pouco forçou um pouquinho, né? Não é o correto, né? Mas também enxergando um pouco o lado dele. Se ele entrar com esse foco na Copa do Brasil na final, a gente tem grandes chances, não grandes chances, mas a gente aumenta muito as nossas chances por causa que ele é um diferencial. Até ali novembro, ali, que talvez seja quando começou essa questão do interesse do Porto mais forte, até ali ele estava substituindo o Cebolinha e não sentia falta do Cebolinha. Não sentir falta do Cebolinha é um sinal de que o cara estava voando. Então, essa é a minha grande esperança, assim, que o Renato está mais ciente, e aí o grupo inteiro, a princípio, pode estar mais focado para a final da Copa do Brasil, e o PP pode ser que retorne. Então, como o Jean-Pierre, nem me iludo que nesses jogos aí ele costuma deitar mesmo. Mas o PP me dá esperança. Mais um golaço de falta, né? Apesar do da Engenhão, né, de novo, né? O goleirão ali... O goleirão pulava atrasado algumas vezes ali, né? Meu Deus. E aí, guris, viram o jogo do Grêmio? Não vou cobrar, porque segunda-feira às 8 da noite não é um dos melhores programas do mundo, assim, mas... Só pra quem tem a doença igual eu, Alexandre. Eu até eu queria confirmar, né? Não consigo confirmar com o RH antes. Se eu falar que não vai descontar, né? No final ali, no dia 5. Não, né? Só um aviso. Um aviso, tá bom. Só uma advertência. Não, advertência por verbal. Primeiro é verbal, depois é por escrito. Tá bom. Não, eu fico mais tranquilo, né? E ser mais sincero aqui perante a nossa audiência. Não, eu não vi o jogo, mas eu assisti uma boa parte, melhores momentos, porque foi um jogo movimentado e eu até fiquei interessado, porque, querendo ou não, é um placar bem escrachado, né? Com 7 gols, então o cara até fica curioso pra saber o que aconteceu. Eu acho que rapidamente, antes de entrar no assunto Grêmio, eu preciso também falar do Botafogo, né? O Botafogo, é triste o que acontece com o Botafogo, é um time que é histórico no futebol brasileiro, é um time que a gente, né, o time do Garrincha, do Newton Santos, né, um time que realmente é conhecido em todo mundo. Tu pergunta aí pros gringos, os primeiros times que eles lembram é o Botafogo, e realmente o Botafogo caminha a passos... Push Fire, exatamente. E é um time que caminha a passos largos pra falência, né? Se o Botafogo não fosse um clube de futebol, já teria falido, né? Porque clubes de futebol tem muita costas quentes junto ao governo brasileiro, né? Se fosse uma empresa normal, com certeza já teria terminado falência. Vai ser uma América. Vai ser uma América. Vai virar uma América e infelizmente não é o mesmo caso do Cruzeiro. O Botafogo não tem mais volta. Não. Só se alguém injetar muito dinheiro. Dito isto, eu acho que tem algumas questões importantes para vocês, além da própria vitória, né? Sei que vocês criticaram aí, tomaram 2 gols pro Botafogo, mas ganharam 5-2 também, sabe? Eu acho que, vocês têm que ir mais além disso. Eu vejo, como colorado, que é a segunda entrevista do Renato Lusta. O Renato, na outra entrevista, ele já tinha sido mais lustro, entendeu? Parece que a questão do Renato e do PP, no sentido psicológico, são bem parecidas, porque eles estão mais tranquilos. O Renato, pelo motivo de já ter escolhido, talvez, a saída dele do Grêmio, o que me parece ser inevitável, como a gente já falou aqui em alguns episódios. eu já achei que era mais certo. Não se iluda. Já estão começando. Tá rolando muito papo de planejamento para a próxima temporada. Eu tô achando que o Renato vai ficar já. Eu ainda acho que não, mas vocês têm um maior feeling do que eu, né? Tô pegando ali mais pelo... até onde eu sei, né? Como diria o filósofo. Mas eu acho que o Renato, de qualquer maneira, tá mais leve. O PP tá mais leve. E que nem o Alexandre falou, o PP foi o cara que fez vocês não sentir falta do Everton Cebolinha. E isso é algo que, olha, é algo que tem que ser mencionado. Porque realmente, lembro muito bem do sentimento de secador, né? Que eu falava, poxa, cara, os caras acharam outro Everton Cebolinha. Tá de sacanagem.
Entendeu? O PP tem muita bola. O problema era realmente essa transação, né? Vai, não vai, e isso realmente mexe com a cabeça do jogador. O cara é um ser humano. A gente também adora meter pau aqui, mas, né, o cara não é uma máquina, né? E daí, pegando todos os 2 pontos positivos que eu falei, né? Talvez até um terceiro, que é o Renato ficar, que para vocês seria a saída mais viável do que realmente encontrar um novo técnico que, como a gente já falou aqui, é traumático. Principalmente sendo o Renato Gaúcho a ser o substituído, que para vocês é o cara que tem estátua, né? É muito difícil de chegar à altura dele. Então, pegando esses 2 pontos e meio e 3 positivos, aí fazendo link com o que aconteceu no Mundial, que a gente vai se aprofundar mais depois, mas o Palmeiras tomou uma paulada, 2 pauladas no Mundial, que para mim já não se encaixa mais. Ele vai chegar mordido. Eu acho que virou a chave. O Palmeiras vai chegar muito abatido nessa final de Copa do Brasil. A gente já pode passar pro Mundial, então, né? Falar do Palmeiras, que decepção, hein? Porque essas duas coisas, elas são linkadas, né? Elas são linkadas porque o Grêmio, ele tá almejando a final da Copa do Brasil, o adversário é o Palmeiras, e esse Mundial, ele até isso foi ponto positivo pro Grêmio, porque até o momento em que o Palmeiras foi eliminado pelo Tigres no domingo, eu pensava comigo mesmo, não, o Palmeiras vai chegar agora mordido, vai ganhar esse terceiro lugar e vai querer mostrar que vai ganhar um título. Agora, fez um fiasco no Mundial, né? Um fiasco. Coloca muitas coisas em dúvida em relação ao trabalho do Palmeiras. O Palmeiras, a gente tem que lembrar, o Palmeiras não vem numa crescente. O Palmeiras, ele toma um sufoco histórico dentro da Allianz Arena do River Plate na semifinal, ganha um jogo, olha, mais na aleatoriedade do que qualquer outra coisa contra o Santos na final da Libertadores, e faz 2 jogos horríveis. Jogo horrível, né? Jogo horrível. Foi a pior final de Libertadores que eu já assisti. E daí pega esses dois jogos da Libertadores, os últimos 2 jogos, e tu pega os 2 jogos do Mundial, em que o Palmeiras até contra o Tigres foi melhor na primeira etapa, mas depois foi engolido pelo Tigres. E hoje eu até não consegui ver, mas o resultado disso por si só, né? Tu ser 4º no Mundial, cara. Poxa, obrigado Palmeiras, porque o Inter já não tá nesse hall de maiores vexames de mundiais, né? Eu tenho que agradecê-los. Mas Desculpa, Porto, só pra pegar o gancho ali que tu falou, que tu não viu o jogo, eu também não vi, mas eu vi os lances também e teve muitas chances pros 2 lados, então também o Palmeiras teve algumas chances, mas o Al-Ahly também teve chance de ganhar no tempo normal, assim, jogou muito à vontade, claro que tinha praticamente o estádio todo a favor, mas também isso, sabe, não foi lá, por mais que perder nos pênaltis seja um fiasco, perder a decisão de terceiro lugar, mas podia ter perdido no tempo normal também, sabe, então é pra tu ver o tamanho do que tá o futebol do Palmeiras, que no momento é muito pequeno e que faz os gremistas começarem a criar uma esperança pra final da Copa do Brasil. Exato. A questão, até voltando rapidamente ali no que tu falou, é que o peso é o peso do jogo, né? Pô, tu já tá disputando o terceiro lugar de Mundial, que é algo que era o fundo do posto pra times sul-americanos. Aí tu perde o terceiro. Aí é complicado. É um peso mínimo, né? É o primeiro, né, cara? É o primeiro da história, né? É o primeiro americano. E já tem toda aquela questão do Palmeiras não tem Mundial, aquela chacota que... bullying. Não fez um gol no Mundial. Não fez um gol em todos os mundiais. Não fez nenhum jogo ele fez gol. Impressionante. Então, eu me vejo assim, que o que a gente falava aqui, que o Grêmio tava tendo dificuldades, né, com a empatite que a gente brincou aqui, e o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, eu vejo que essa diferença entre os 2 times vai diminuindo gradativamente. E isso é uma ótima notícia pro Grêmio, porque o Grêmio me parece muito mais... focado, cara. Por mais que o Palmeiras tenha perdido o Mundial, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Eu acho que o Grêmio, ele tem as suas dificuldades, mas o Grêmio tá conseguindo retomar um pouco o caminho dos trilhos. Eu acho que o Grêmio tá muito mais ferido do que focado. Eu acho assim que o Grêmio ainda tá tentando se reencontrar, conseguir uma vitória agora contra um time que era a obrigação vencer também. Mas eu não vejo o Grêmio nesse foco ainda. Eu acho que ainda nem o próprio Grêmio sabe qual estratégia vai adotar contra o Palmeiras, sabe? Claro que muito por conta que a gente não sabe ainda qual vai ser a postura do Palmeiras, porque o Palmeiras também tá decaindo. Mas eu ainda vejo muito incerto essa final, assim, eu não sei, eu acho que tudo pode acontecer, sinceramente.
Tá aberto. Eu ainda acho o Palmeiras favorito pelo simples fato que é um time melhor que o Grêmio. Mas... E é o campeão da América, né? Querendo ou não, é o atual campeão da América. Ninguém chega lá por acaso. Mas quando eu concordo totalmente Só com o alguns Porto aí. naquela questão quando o Palmeiras perdeu a semifinal pro Tigres, eu não vi com bons olhos nesse sentido, porque eu achei que, cara, isso aí vai dar depois, eles vão ficar mordidos e vão querer provar na final da Copa do Brasil, mas é isso aí, cara. Cara, perder a decisão do terceiro lugar pro Al-Ahly, cara, aí não tem, aí vai abalar os caras, não tem como, os caras vão... Não vai ficar mordido, vai vir abalado, sabe? E aí ele vai tentar Felipe Melo se salvou, tirar esse prêmio de consolação que é a Copa do Brasil, mas esse fiasco aí tá na história, tá marcado, né, cara? Felipe Melo. Até antes daí da opinião do Guilherme. Fiquei triste com a notícia. Felipe Melo eu só falo assim, ó, é o universo agindo, entendeu? Agiu isso. E não, daí rapidamente, só pra finalizar, né, esse assunto da minha parte, eu concordo com o Alexandre que, é assim, tu perde uma semifinal, desculpa, de Mundial, é algo que já aconteceu com os clubes, com o próprio Inter, né, a gente pode esquecer. Então, é algo que é impactante, mas já aconteceu com outros. Então, se tu ganha a Copa do Brasil, tu ainda vai sair por cima. Agora, a Copa do Brasil e ser quarto no Mundial, a ambição do Palmeiras é o que me preocupa nisso aí. Olha, eu fiquei só pensando num ponto que o Henrique citou, que é com relação à questão Maicon e jogo contra o Palmeiras. Porque, assim, o Palmeiras ele tá numa sequência de finais e decisões que parece que ele sempre entra numa disputa de quem não quer ganhar. Porque, assim, o Palmeiras ele já não vinha bem na temporada, aí ele conseguiu alguns resultados, ali conseguiu um grande jogo em Buenos Aires contra o River. Mas fora isso, cara, o Palmeiras, a gente sempre falou aqui, é um time muito inconstante e é um time que não passa confiança, creio eu, que nem pro próprio torcedor. Foi campeão sem jogar bem da Libertadores e mais uma vez ele vai chegar para a final da Copa do Brasil muito instável, sem uma base sólida de plano de jogo. Então o Grêmio pode se aproveitar disso. Eu concordo com o que vocês falaram, não tenho muito mais a acrescentar com relação à parte anímica, que eu creio que o Palmeiras ele sentiu muito e essa ferida da derrota pro Tigres vai ficar aberta mais um tempinho aí e que vai ser um ponto bom pro Grêmio. E eu acho que daí, retomando o que o Henrique falou, vocês citaram a questão de que o Maicon não pode jogar contra o Palmeiras. E eu acho que o Maicon é muito importante no jogo contra o Palmeiras, porque ele tem uma capacidade de dar o controle do meio-campo para o Grêmio, que o Palmeiras, creio eu, que com essa inconstância não saiba lidar. Nesse sentido, eu concordo com o Henrique, teria que jogar com 3 volantes, e aí teria que fazer um modelo de meio-campo meio que estilingue. Não sei se vocês vão me entender, mas assim, com a bola, o Maicon seria o primeiro do meio-campo para organizar e começar as jogadas. E assim ele faz crescer o Matheus Henrique, nessa parte eu concordo com o Alexandre. E sem a bola, ele teria que passar à frente e fazer o combate mais à frente do que os outros 2 volantes. Eu acho que isso seria uma forma do Grêmio jogar, mas assim, seria um dilema para o Renato, que ele teria que optar pelo Maicon ou pelo Jean-Pierre. E aí é um dilema que ele teria que resolver. Mas eu acho que hoje o Maicon é mais importante no time do Grêmio do que o Jean-Pierre. E para a questão de final contra o Palmeiras, é mais importante tu ter o controle do jogo e até a experiência do Maicon para saber lidar com com o situacional ali de uma final e de lidar com o emocional do Palmeiras, que vai estar abalado, do que o Jean-Pierre, que é um craque. Ele já foi decisivo, mas que ele está se provando um jogador de não ser de decisão. Então eu acho que nesse sentido
eu deveria começar com o Michael, mas claro, eu não sou treinador de futebol, se eu fosse eu não estaria aqui no Pelota, estaria ganhando meus 200, 300 mil por mês para treinar algum time aí. Ô Gui, mas eu acho que tu tá perdendo dinheiro, cara, porque eu acho que o Renato vem tentando fazer isso no time do Grêmio, só que com o próprio Jean-Pierre. Se tu parar pra ver, o Jean-Pierre tem vindo buscar o jogo e joga na frente da zaga muitas vezes, sabe? Com a bola para começar essa jogada, e os outros volantes vão povoar o meio para tentar, com a movimentação, tentar abrir espaço. Só que aí eu concordo contigo, de novo, o Maicon ele tem o fator decisivo, ele gosta de jogar jogos grandes. O Maicon é um cara que ele não se esconde do jogo nunca. Ele é um cara que ele se irrita se ele não está bem num jogo grande, porque ele quer contribuir. Então eu acho que falta essa questão de liderança, essa questão comportamental pro Jean-Pierre, assim, esse senso coletivo. E assim, eu concordo, o Maicon é muito importante. Só que também a gente tem que pensar na questão física. Então é muito difícil tu começar um jogo com ele, porque tu já sabe que ele vai sair. Então talvez seja melhor o Grêmio, de repente, jogar para anular o Palmeiras no primeiro tempo, por exemplo. E aí quando o jogo tiver mais aberto, aí colocar o Maicon para tentar num contra-ataque com o PP, enfim, numa jogada mais trabalhada de contra-ataque, poder fazer o gol, né? Até rapidamente daí, até aproveitando o gancho, a colocação perfeita, né, dos amigos aí, bem, bem lúcida até. Eu concordo com o Guilherme que o Maicon esse tipo de estratégia de jogo, de movimentação e mecânica é perfeita. Só que daí o Henrique falou, né, a condição física do Maicon não permite isso mais, né? E esse é o grande dilema do Grêmio, porque o Maicon, pra mim, é o grande jogador, é o jogador que faz toda a diferença na mecânica de jogo do Grêmio e na questão anímica do Grêmio. É o jogador que, fazendo a relação experiência e técnica, é o melhor jogador do Grêmio, é o jogador mais importante. E esse é o grande dilema deles, porque se o Maicon tivesse 100% em condições, o Grêmio seria o favorito pra essa final, eu acho. Só que o Grêmio falta essa peça. O Grêmio falta essa peça que é crucial, e o Grêmio vem sofrendo muito, inclusive na temporada, por isso. E com relação voltando um pouquinho ao Palmeiras também, é um time que, apesar de tu saber mais ou menos qual é o time titular do Palmeiras, ele não aparenta ter uma mecânica de jogo, tão bem estabelecida. Então tu vai ver que o Palmeiras sabe, nos momentos decisivos é muita individualidade, é muita bola aérea e é um time que não é muito bem organizado. Só que tem muitos bons jogadores, né? Tem um Luiz Adriano que não fez nos últimos jogos em geral não vem fazendo grandes partidas. Tem um Rony que por muito tempo teve muito mal no Palmeiras e que fez alguns bons jogos na Libertadores, mas pelo que fez no Atlético Paranaense ele é credenciado como um bom jogador. Tem o Rafael Veiga que estava em uma fase muito boa, tem o Gabriel Menino que estava na seleção brasileira. Então, e tem um banco muito qualificado, apesar de serem jogadores que não estão em fase tão boa. Mas o Palmeiras ele se vale muito da questão individual e pouco da questão tática e de equipe coletiva, digamos assim. Então, eu acho que nesse sentido o lado emocional vai pesar. Como eu disse, os dois estão mal, como vocês disseram, eu concordo, não dá para se basear no jogo contra o Botafogo, porque o Botafogo estava jogando com uma gurizada, sabe? É um time que já estava rebaixado, botou vários jogadores ali para testar para a próxima temporada já. Tinha um atacante de 16 anos ali, que inclusive... Muito bom jogador. Que inclusive já está se noticiando ali a interesse de talvez Inter, talvez Grêmio nele. E de resto, os medalhões do Botafogo ali não jogaram, na sua maioria, ontem, né? No último jogo ali do... Foi ontem? Foi segundo. Foi segunda, né? Fala, Alexandre. Não, foi segunda o jogo, né? Isso.
Então, Desculpa, só pra que eu tava falando do jogo. Eu gostei muito do Cezinha, cara, que é o jogador do Inter na Copa de São Paulo, cara. Muito. Gostei muito, muito. Só pra pontuar. Um jogador baixinho, visão de jogo, dava uns passes bem interessantes. Eu gostei bastante, cara. Eu até traria, inclusive. ele é um jogador que não teve chances no time principal, não se sabe bem os motivos da saída dele do Inter. Muito se fala de que por parte dele ele queria subir, e aí a diretoria achava que ele não estava pronto, e aí ele decidiu sair, aí teve questão de empresário, enfim. Mas ele foi um dos destaques junto com o Praxedes. Eduardo Cudê. É verdade. Ele sempre volta a assombrar, né? A gente nunca se lembra dele. Verdade. Então, assim, não dá para se basear no jogo do Botafogo para analisar o Grêmio. Tem que analisar um contexto, e nesse contexto o Grêmio ainda não está tão bem, não se provou, mas o fato de ter ganhado, não ter empatado, já é uma questão positiva para o Grêmio, e que vai em contraponto do que o Palmeiras aparenta que vai se comportar a partir daqui, que é uma depressão pós-mundial, né? Tudo indica que isso aconteça. Para o desgaste, né? Desgaste físico de viagem. Para o desgaste, isso, exato. Então, eu acho que é muito complicado. São dois times que estão em fase ruim, mas que por uma questão até um pouco anímica, o Grêmio agora aparenta ter mais chances do que tinha há alguns dias atrás. Tá certo. Então tá, né, gurizada? Vamos finalizar então com o nosso bolãozinho, já tradicional. Começar aqui pelos jogos de domingo às 4 da tarde, que são o foco, eu acho, de todo mundo, né? Que vai ser... Começa com Flamengo e Corinthians no Maracanã. Aí temos Vasco e Inter no mesmo horário em São Januário. E aí, finalizando ali, a gente tem o Grêmio contra o São Paulo às 8h30. Que é mais um jogo pro Grêmio ganhar também, porque o São Paulo tá numa fasezinha que... Meu Deus. Então vamos começar com Flamengo e Corinthians. Palpites dos amigos. Vai, vamos, ó. Aqui não tá vendo, ó, no imagens. Tô passando, vai. 3-0 Flamengo. Nossa. 2-1 Flamengo. Sou eu? Ah, tá. Só se quiser. Tava em transe aqui, 1-1. Eu vou de 1-0 Flamengo. E vai ter gol do Gabigol. Vasco e Inter. Eu já vou começar, vai ser 2-2. Vasco 1, Inter 2. Vasco 0, Inter 2. Eu aposto no 1-1. E, cara, eu acho que essa rodada vai ser muito decisiva. Eu acho que não vai ficar... Eu tô apostando aqui, claro, no Flamengo passando o Inter, e o jogo do Maracanã, o Inter precisando da vitória. Mas eu acho que, independente do que acontecer, eu acho que não vai se manter um ponto a diferença do Inter pro Flamengo. Ou vai aumentar, ou o Flamengo vai passar o Inter. Eu acho que essa rodada vai ser... Cara, os dois jogos no mesmo horário vai ser... Todos os jogos agora vão ser decisivos, não adianta. Vai ser trepidante. Vai ser trepidante. Verdade. Eu não sei qual jogo eu vou ver. Assistiremos em loco. Eu vou ter que montar uma estrutura aqui em casa, né? Como eu já tô montando vários uma fanfest, exatamente, sem aglomeração, né? Antes que claro. A OMS esteja de olho, hein? Mas... Que a Lumena cancela. Não. Ela já me cancelou, com certeza. Primeiro que ela não me deu direito de palavra, né? Mas aí tá aproveitando já a minha participação, vou optar pro jogo do Grêmio, né? Na Arena? Grêmio na Arena, né? Na Arena do Grêmio. Vai aí, 3-1 Grêmio. Eu vou 2-0 Grêmio. Vai lá, Alexandre. Eu aposto na mística dos empates, 1-1. Eu vou no 1-0 Grêmio. Agora o Grêmio vai conseguir dar um respiro, vai garantir uma vaguinha direta na Libertadores, que daí não entra tão pressionado também na final da Copa do Brasil. Mas é isso aí, gurizada. Agora é esperar, ver o que acontece, e daí a gente volta pra conversar sobre tudo que acontecer
na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Agradecer vocês mais uma vez aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Até mais. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tamo junto. Até a próxima, gurizada. Se inscrevam lá no canal. Meu Deus. Se inscrevam. Sempre bom esse lembrete. Boa, Gui. Se inscrevam no canal. Por Fernandão, hein? Lá no céu, ó. Por Fernandão. Verdade. Não, mas é que isso é o nosso grande... na verdade, a gente Por sempre Gabigol na surpreende terra. o público. A gente sempre surpreende a nossa audiência, porque a audiência fala, hoje eles vão começar falando. Não, estavam enganados. Grande abraço a todos. Mais uma vez eles esqueceram, já vai virar meme, né? Falou. Tamo junto. Falou, gurizada.